E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para trazer, né, mais uma atualização desse pré-jogo, trazer algumas informações e coisas que mudaram de ontem para hoje sobre São Paulo e Libertad do Paraguai, né, lá no Paraguai, lá em Assunção. Lembrando que o jogo é na casa dos caras, estádio para 10 mil pessoas, provavelmente o estádio vai estar lotado, apesar de 10 mil não ser muita gente. Mas algumas coisas mudaram de ontem para cá e tornaram esse jogo ainda mais importante. E eu acho que até a estratégia do Zubeldia pode mudar de acordo com o que aconteceu ontem, tá? Então vamos passo a passo. O que aconteceu ontem? Primeiro de tudo, o Arboleda não viajou. Então o Arboleda não tá recuperado ainda do desconforto muscular que ele teve, né, do desgaste muscular. Não é uma lesão efetivamente, mas ele não tá recuperado. Então o Arboleda tá fora do jogo contra o Libertad. Não joga, não foi, nem viajou, então o Arboleda tá fora. Dito isso, né, com o Arboleda fora, o Zubeldia já pode começar a até mudar pensamentos e quem entra no lugar do Arboleda. A opção natural, né, pro lugar do Arboleda, que jogaria ali na direita, obviamente é o Juan. Porque o Juan vem jogando as partidas ali, então tem um estilo de jogo, entre aspas, parecido. O Juan é alto, seguiria ali brigando pelas bolas aéreas e etc. Então a decisão lógica seria o Juan. Porém, o Arboleda ainda assim, mesmo ele não sendo tão alto quanto o Juan, ele ainda é muito imponente nas bolas aéreas, né? O Arboleda ele é muito bom em bola aérea de maneira geral. E o Arboleda sendo tão bom assim em bola aérea, ele até compensa o Alan Franco ser um pouco menor e ganha muitas bolas aéreas. E aí, o Alan Franco, né, que só foi poupado por conta de estar vindo de uma sequência de jogos bem alta, eu creio ainda que ele vá para o jogo, mas eu não duvidaria, não seria uma loucura gigantesca se o Zubeldia optasse pela entrada do Sabino. Por quê, né? Porque o Sabino é mais alto e na bola aérea, acho que é uma das virtudes do Sabino a bola aérea. Então, tem esse ponto, eu acho que ainda o Zubeldia vai fazer o arroz com feijão, vai de Alan Franco, mas isso é uma das coisas que pode mudar e não seria uma extrema surpresa, tá? Então esse é um primeiro ponto. Além disso, ontem, né, para quem não acompanhou, teve Alianza Lima e Talheres na casa do Alianza Lima, e o Alianza Lima saiu ganhando de 2-0 com 2 gols do Guerreiro, tava melhor na partida. Porém, o Talheres foi buscar a partida, até porque o Talheres, se não ganhasse, ou pelo menos empatasse, praticamente daria adeus ali a Libertadores. O Talheres busca o empate com a Alianza Lima. O Alianza Lima tem um cara a menos, ele tem um cara que é expulso do Alianza Lima, ou seja, 2-2 com o Talheres, com um a mais. O Talheres tenta a pressão. E no final do jogo, praticamente ali no apagar das luzes, o Alianza Lima acha um gol. Que é, assim, resultado ruim pro São Paulo. Claro, o resultado ruim pro São Paulo é ter empatado com o Alianza Lima em casa, né? Mas tirando esse ponto, o resultado ideal, né, pro São Paulo seria o empate entre as duas equipes, para as duas equipes ali ficar com 1 e 2 pontos, São Paulo não correr riscos e etc. Porém, com essa vitória do Alianza Lima, uma vitória até heróica, né? O Talheres praticamente, não dá pra cravar ainda, né, porque matematicamente ainda é possível, mas praticamente dá adeus a Libertadores, porque tá com 3 jogos e 3 derrotas, né, claro que ainda tem 2 jogos em casa pra jogar, já vou comentar um pouco mais sobre isso, mas ainda tem 2 jogos em casa pra jogar, enquanto que o Alianza Lima cola no São Paulo, ainda, né, por conta dos critérios de desempate, ainda tá atrás do São Paulo em terceiro, mas se o São Paulo perde hoje por qualquer placar, o Alianza Lima já passa o São Paulo e fica em segundo. Então o jogo de hoje ainda trouxe mais importância, assim, porque em caso de derrota, o São Paulo já vai para a terceira colocação do grupo, que seria desastroso, e a gente tem ainda, né, que colocar na balança que o nosso próximo jogo é contra o Alianza Lima, ou seja, confronto direto por essa vaga, fora de casa. Então, assim, esse jogo contra o Libertad do Paraguai se tornou ainda mais importante, porque o São Paulo, ganhando do Libertad, traz uma segurança um pouco maior. É claro que, independentemente do Alianza Lima estar jogando em casa, a gente tem que ir pra lá, pra Lima, pra ganhar dos caras. Porém, né, em virtude de tudo o que aconteceu, eu acho que o São Paulo precisa hoje de um bom placar, ainda mais, de repente se tivesse vindo um empate entre Talheres e Alianza Lima, a gente poderia até pleitear o empate, mas acho que hoje o São Paulo tem que buscar a vitória. Porém, em contrapartida a buscar a vitória, né, o que eu tava comentando sobre o Arboleda, ainda assim, ser um cara que ganha muitas bolas aéreas ali, ele é um monstro por cima,
Tem o fato de que talvez o time titular, se a gente fosse pensar ali como a gente jogou contra o Santos, talvez iria de Cédric e Lucas Ferreira. Pensando em bola aérea, o Ferrarese se torna muito importante também. Será que o Zubeldia pensa em mudar isso? Pensa em colocar o Ferrarese também agora no lugar do Cédric por conta da bola aérea? Porque o Cédric é pequeno, né? Assim como o Enzo, o Cédric também é pequeno. Será que ele coloca o Ferrarese? E digo mais, será que ele até não tira o Lucas Ferreira para colocar o Cédric e deixa a duplinha Ferrarese e Cédric, igual a gente jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo? Então, será que isso não muda? Contra o Atlético Mineiro, né? Contra o Botafogo foi o Lucas Ferreira, mas será que a gente não muda isso? Será que pode ser que o Zubeldia mude todo esse esquema por ser um confronto fora de casa, por ser Libertadores? Já comentei aqui, né, que o Zubeldia no passado contra o Botafogo, ele tentou fazer mudanças e colocar o William Gomes no lugar do Luciano para render. E o William Gomes faz uma partida muito ruim, 30 minutos muito ruim, e aí ele já saca o William Gomes e coloca o Luciano, porque Libertadores fora de casa é um confronto diferente. Será que ele não vai com o Cédric por ter mais essa experiência? Será até que ele não vai com o Luciano no lugar do Alves? Então agora, na minha concepção, esse placar do Alianza Lima que ganhou traz uma pressão maior para o Zubeldia, traz um monte de coisas. A saída do Arboleda, apesar de parecer que não impacta, né? A gente troca o Arboleda pelo Juan, o Juan vem fazendo boas partidas, apesar de eu achar que o Arboleda no nosso elenco é praticamente insubstituível. Ainda assim, eu acho que a troca não é, nossa, meu Deus, agora tudo tá perdido, porém a gente sabe do potencial aéreo do Arboleda. E aí eu acho que pode ter muitas alterações, de repente o Ferrarese entrando, de repente o Ferrarese entrando, ele não dá todo esse apoio que o Cédric dá, então pode ser que fique essa duplinha Ferrarese e Cédric ao invés de ir o Lucas Ferreira. Por ser um jogo fora da Libertadores, pode ser que o Alves fique no banco e comece com o Luciano. Eu acho que, indiscutivelmente, né, quem vai começar jogando, e isso a gente não tem como discutir, é o André Silva no ataque, o Ferreirinha, né, também no ataque. Eu acho que esses dois não tem como sair. Alisson e Marcos Antônio no meio, acho que isso também não tem muito o que ser mexido. E eu acho que na lateral esquerda pode vir uma surpresa aí, o Wendel começar jogando, mas acho muito difícil. Acho que o Enzo vem fazendo boas partidas, então o Enzo deve seguir lá, até por conta da linguagem. Enfim, ele tá acostumado com Libertadores também, né? Então acho que o Enzo deve permanecer. E aí na zaga tem toda essa caraminhola, tem o Lucas Ferreira, tem o Alves. E honestamente eu acho que o São Paulo é um time que quer ser campeão, um time que quer ir pra cima. Ele não pode ter medo de Libertad do Paraguai, mesmo fora de casa. Mesmo que o Libertad viesse aí, né, a 20 jogos de invencibilidade, perdeu no fim de semana, mas vinha 20 jogos de invencibilidade. Eu acho que o São Paulo não pode ter medo dessas equipes e tem que jogar mais pra frente, tem que jogar mais com coragem. Então eu iria de Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva, com o Cédric na lateral. Talvez aí a troca Cédric e Ferrarese pode ser discutível, pode ser discutida, e aí eu acho que não é nada muito impactante, porém eu iria com o Cédric ainda assim, porque o Cédric tem uma saída de bola um pouco melhor, ele é menos estabanado, ele é mais calmo, então eu iria com um time basicamente aí que ganhou do Santos, e a única diferença ali seria na zaga, que eu iria de Alan Franco no lugar do Sabino. No resto ali, eu iria com todo aquele time que começou e ganhou do Santos. Fez um primeiro tempo, inclusive, excelente. E você, com quem você iria? Você acha que o Zubeldia vai mudar? Você acha que pode ser que venha surpresa aí pela frente? Algo muito específico aconteça? Algo mude? Eu, honestamente, espero que não. Porém, não me surpreenderia, e eu acho que independentemente do que o Zubeldia fazer, se ele não voltar com essa vitória lá do Paraguai, ele vai ser muito criticado. Porque os desfalques só aumentam, se a gente pensar em todos os pilares, né, os jogadores mais experientes e melhores jogadores que a gente tem, Arboleda na zaga, Oscar no meio campo, Lucas e Caleri na frente, nenhum desses está disponível para o jogo. Então, é complicado sim para o Zubeldia não ter essas peças, mas com as peças que ele tem na mão, ele tem que extrair o melhor possível. Eu acho que o melhor possível é basicamente ali a base que enfrentou o Santos e ganhou do Santos. E você, o que acha? Não esqueça de sair nos comentários, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aí no canal, dá essa moral. Faltam 2 inscritos para chegar em 300, dá essa moral aí se você ainda não se inscreveu. E aqui vai ter conteúdo todos os dias sobre São Paulo Futebol Clube. Vamos, São Paulo!